Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, todos de pé, e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. A presente sessão solene realiza-se em homenagem à Igreja Metodista, Wesleyana e ao Dia do Coração Aquecido. Foram autores do requerimento de que se originou a presente sessão solene os nobres deputados Roberto de Lucena e Áureo. Ofereceram um requerimento que, apreciado pelo plenário e aprovado por unanimidade, ensejou a que o presidente da Casa, nobre deputado Marco Maia, destinasse a tarde de hoje para que fosse realizado esse acontecimento, que o objetivo é realçar, portanto, tanto a Igreja Metodista como a Igreja Metodista Wesleyana e, naturalmente, o Dia do Coração Aquecido. Vamos proceder agora à composição da mesa que dirigirá os trabalhos dessa sessão solene. Convido para a composição desta mesa o senhor Bispo Elisário Alves dos Santos, que é o presidente nacional da Igreja Metodista Wesleyana do Estado de São Paulo. Convido o senhor ministro Aldo Fagundes. Convido o bispo Stanley Moraes, representando o Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Convido igualmente o bispo Caleb, que é o responsável pela terceira região eclesiástica da Igreja Metodista de São Paulo. Convidado a tomar assento à mesa o bispo José Magalhães, da primeira região, representando o bispo Paulo Lockman, presidente do Concílio Mundial da Igreja Metodista. É convidado também a tomar assento à mesa o deputado estadual José Bittencourt. Convidado também o pastor Misael Lemos Silva, que é o superintendente distrital do Distrito de Brasília e da 5ª Região Eclesiástica. E também é convidada a vereadora Leonice da Paz, da Câmara de Vereadores da cidade de Campinas, São Paulo. Composta a mesa dessa sessão solene, convido todos os presentes para cantar o hino nacional, acompanhado pela banda militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sob a regência do tenente Paulo Castro. Todos de pé.
Assistiremos agora à exibição de um vídeo institucional da Igreja Metodista Wesleyana. Dado a um grupo de alunos em 1729, na Inglaterra, na Universidade de Oxford, quando John Wesley e seus companheiros decidiram buscar a Deus com muita santidade, disciplina e compromisso. E isso trouxe a eles um apelido dado pelos amigos, os metodistas, e ficou até o dia de hoje, porque é a palavra que define com propriedade o trabalho desta igreja. Wesleyano, porque é uma homenagem à vida de John Wesley e seus companheiros. John Wesley foi um homem de Deus que nasceu em 17 de junho de 1703 em Epworth, na Inglaterra. Seus conceitos, seus estudos, suas mensagens impactaram uma geração. E hoje, o movimento metodista wesleyano, após 300 anos de existência, ainda tem influenciado o mundo moderno e, graças a Deus, é um ramo da Igreja de Jesus Cristo, um ramo da Igreja primitiva. Metodismo wesleyano, um movimento que influenciou toda uma geração. Além da pregação do Evangelho de Cristo, o metodismo tem contribuído para o bem da sociedade. Por exemplo, foi William Wilberforce que convenceu o parlamento inglês a liberar os escravos. Isso porque Wesley começou a pregar contra a escravatura. Abençoou o Brasil em 13 de maio de 1888, quando Isabel assinou a Lei Áurea. O metodismo contribuiu para as escolas públicas. Se hoje você e eu estudamos em escolas públicas, devemos também ao movimento metodista, porque foram eles que anexaram salas em suas capelas para ensinar as crianças ociosas a escrever, a ler e a somar. Susana Wesley, mãe de John Wesley, contribuiu com a pedagogia infantil. Algumas regras que ela impôs hoje são regras usadas em pedagogia. Foi o metodismo também que foi um dos precursores do bem-estar da saúde. Veja, eles pregavam a água em abundância para o corpo e o consumo de frutas, legumes e verduras ao invés de jantar. Isso trouxe uma contribuição tremenda. Também Wesley escreveu o livro da física primitiva, aonde ele condiciona a cura de algumas doenças pelas plantas, uma contribuição científica maravilhosa. Foi Wesley também que começou a escrever esboços, porque não tinha tempo de escrever sermões, pregava muito o dia inteiro. E aí nós vamos ter a metodologia científica que é usada em várias universidades. O metodismo trouxe grandes contribuições. Por exemplo, quando você ouve falar de sindicalistas fazendo reuniões nas portas das fábricas, vamos lembrar que o metodismo iniciou as pregações às portas das minas de carvão na Inglaterra. E, além disso, o metodismo enviou missionários para o mundo inteiro pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Conta-se que na mesma época a França teve a sua revolução, mas o metodismo, com a sua influência avivalista e a unção do Espírito Santo de Deus, livrou a Inglaterra de uma revolução civil. Benjamin Franklin foi um dos que assinaram a Carta Magna dos Estados Unidos na independência. Ele foi o inventor do óculos bifocal, um estadista americano maravilhoso. Foi um metodista. Ele se converteu numa praça em Bristol quando George Whitefield pregava o Evangelho. E ele contribuiu muitas vezes com campanhas evangelísticas de Whitefield. São tantas contribuições que o metodismo fez. E como eu disse, nada mais, nada menos que uma ramificação da igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. Metodismo wesleyano, um legado que influenciou gerações. O bispo Anderson Caleb
Pelo vídeo que acaba de ser exibido, identifica-se o trabalho proficiente levado a efeito pela Igreja Metodista Ueliana e enfocando aqueles aspectos fundamentais que foram aí exibidos com muita clareza e com argumentação expendida para que todos entendamos o que significou esse trabalho ao longo do tempo. Inclusive, na defesa, naquele primeiro momento, na Inglaterra, da libertação dos escravos. Coincidentemente, esse plenário aprovou, há pouco mais de 3 dias, e o portal E-Democracia, através do qual as pessoas estão, neste momento, participando online. Quero convidar para ocupar a tribuna, para o seu pronunciamento, neste momento, o ilustre deputado Áureo, também propositor desta presente sessão solene. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Reverendíssimo Bispo Estânio da Silva Moraes, e através dele cumprimento todos os metodistas, Reverendíssimo Bispo Elisário Alves dos Santos, e através dele cumprimento todos da Igreja Metodista Wesleyana, Vereadora Leonice da Paz, e através dela cumprimento todos das Igrejas Metodistas do Nazareno, senhoras e senhores presentes, irmãos e irmãs, que nos assiste via TV Câmara, feliz dia do coração aquecido. O motivo de orgulho e alegria ao solicitar essa sessão solene tem um motivo bastante simples. Esse mandato não pertence a mim, e sim a Deus que permitiu a minha chegada a este parlamento e aos irmãos e irmãs que me apoiaram durante toda a caminhada. Algum deles aqui presente. Aproveito este momento para fazer uma homenagem especial ao Reverendíssimo Bispo Paulo Lockman, presidente do Concílio Mundial, a quem tenho enorme admiração e respeito. Senhor Presidente, em 24 de maio de 1738, na rua Aldergate, em Londres, um jovem teve uma experiência com Deus que mudaria toda a Inglaterra e impulsionou uma outra mudança, uma nova visão do Evangelho, que se espalharia até o Novo Mundo, chegando aos dias de hoje. John Wesley era um pastor da Igreja Anglicana e que havia criado um movimento religioso na Universidade de Oxford, junto com outros jovens que buscavam a santificação e ganharam um nome de metodista, porque simplesmente eram muito metódicos. Os metodistas entendiam que a santificação vinha por atos de piedade, como orar, ler e estudar a Bíblia, mas também por atos de misericórdia, assistindo aos necessitados, os mais humildes e os marginalizados e oprimidos. E assim começou uma grande revolução social. Os metodistas lutavam contra leis injustas, que jogavam na cadeia pais de famílias inocentes, denunciavam as injustiças sociais e lutavam contra a escravidão. John Wesley e os metodistas acreditavam que a educação vinha para reformar o caráter e formar a vida dos homens. Foram pioneiros na educação de adultos e, o mais importante, faziam chegar a educação àquele que hoje chamaríamos os que vivem em situação de risco, algo impensável para aquela época. Investiam os poucos recursos em trabalhos de alcance social, inclusive na área da saúde. Ora, senhor presidente, se não é a política que hoje queremos em nossos dias, que os direitos sociais, a educação, a saúde e a dignidade humana cheguem para cada brasileiro, em cada canto desse país, como a nossa Carta Magna determina. Hoje, após quase 300 anos de história, a família metodista possui cerca de 80 milhões de membros, presentes em 140 países. No Brasil, um século depois, somos 350 mil membros, 984 igrejas,
150 congregações, 125 pontos missionários, seguindo estritamente a visão de John Wesley, de seu irmão Carlos e daquele grupo jovem. Temos 60 instituições de ensino em 13 estados com mais de 60 mil alunos. Contamos com 231 instituições na área social, com cerca de 1.500 projetos em andamento, atendendo mais de 50 mil brasileiros. Senhor Presidente, senhoras e senhores, é com toda humildade, sinto meu coração aquecido de emoção e responsabilidade nessa tarde. A mesma responsabilidade que senti quando decidi caminhar rumo a essa casa. Também com o coração ardendo de vontade de trabalhar por este Evangelho vivo, que é cada brasileiro. Tenho assim como compromisso a transparência. E essa transparência é para mim o objetivo de uma missão básica, podendo assim ser fiscalizado, cobrado e corrigido pelos meus eleitores e companheiros. De forma honrada e responsável, pretendo contribuir para a construção da história do Brasil do século XXI, defendendo e respeitando os valores cristãos, a valorização da vida e da família. Esses valores se desenvolveram desde muito cedo e já eram fortes quando eu tinha 12 anos e trabalhava vendendo revista de palavras cruzadas em uma praça de Duque de Caxias. Felizmente, tornei-me empresário aos 16 anos e passei então a dedicar parte do meu tempo para trabalhar para a sociedade. Participei voluntariamente da rede social da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro e percebi que a política federal era o lugar mais adequado para potencializar as soluções dos problemas nacionais. Candidatei-me pela primeira vez e tive a honra de ser eleito. Hoje, faço parte do CONSAD, Conselho Superior de Administração da Rede Metodista de Educação, e continuo acompanhando e aprendendo com os trabalhos das instituições metodistas. Eis-me aqui, como discípulo desta instituição, que aprendi a amar. Porém, João Elis, através de sua experiência, nos deixou outro legado, como o movimento wesleyano que originou esta grande família. Celebramos, assim, a existência das igrejas co-irmãs, como a Metodista Wesleyana, Metodista Ortodoxa, Igreja do Nazareno, Metodista Livre, a Igreja Exército da Salvação para expressar gratidão e louvor a Deus. Esta nova visão do Evangelho, uma visão missionária, solidária que deve ter reflexos sociais e civis. É a base de qualquer governo que pretenda promover a justiça social. E por ver esta vontade em nossa presidenta Dilma, através dos projetos que estão sendo implantados, como é o caso do Brasil Carinhoso, é que eu acredito ser possível mudar nossa realidade. É também, e com esta responsabilidade cristã, que denuncio com grande preocupação e afirmo que temos uma grande luta nesta Casa de Leis. Como é em Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra reino e potestades. O projeto de lei que quer descriminalizar o aborto, a tramitação no Senado do PL 122 de 2006, que criminaliza toda e qualquer manifestação contrária à orientação sexual da homossexualidade, e agora a tentativa de um projeto de emenda constitucional que propõe o casamento civil igualitário para qualquer pessoa. São sinais que a nossa atuação, nossa presença, aliada ao apoio das igrejas e do povo cristão, serão fundamentais para vencermos esta guerra. Infelizmente, as decisões da Suprema Corte Brasileira, o STF, têm nos deixado apreensivos. A união estável entre homossexuais, a permissão para o aborto de anencéfalos, a liberação da marcha da maconha, pode abrir a porta para outras mudanças que certamente não queremos para a nossa sociedade. Em meu primeiro discurso, ainda no mês de fevereiro de 2011,
Defendi que o aborto continuasse a ser tratado como crime, conforme hoje se encontra em nosso Código Penal e conforme é adequada à nossa Constituição. Reafirmei assim o meu compromisso em defesa dos princípios éticos e cristãos, mas não apenas com o discurso. Juntamente com outros deputados, criamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida, coordenando diferentes forças políticas, em um trabalho que está longe de terminar. Legalizar o aborto é ir contra o fundamento da dignidade humana, é ir contra a vontade da maioria dos brasileiros, muito mais preocupados, e com razão, com o serviço de saúde pública que assegura o exame pré-natal e também, é claro, vaga para todas as gestantes. Nós, representantes do povo brasileiro, não devemos legislar a favor do aborto, e sim em favor da vida, de metas de saúde para as mulheres, da gestação acompanhada, do parto seguro e digno, das creches e escola para todas as crianças. Propus a construção de creches e pré-escolas em diferentes municípios de meu estado, cujas verbas estão sendo liberadas, senhoras e senhores, pelo Ministério da Educação, pois sei da sobrecarga de trabalho das mulheres que têm filhos em empregos formais. Trabalhei com temas como o controle da publicidade de bebidas alcoólicas, controle da venda de bebidas energéticas e o controle da presença de menores em espetáculos impróprios para a sua idade. Todos esses temas têm a ver com a preservação da saúde mental, física de nossa população, principalmente da população mais jovem. Precisamos fazer com que a nossa voz, nesse e em outros assuntos, seja ouvida. Precisamos garantir a liberdade de expressão, muitas vezes ameaçada ou tratada como crime. Por exemplo, a opinião do cristianismo sobre a homossexualidade não pode ser tratada como homofobia. Ora, a questão da homofobia não pode ser considerada mais importante do que a liberdade de pensamento e de expressão. Proibir completamente a crítica à homofobia é uma atitude que pode ser chamada de heterofóbica. Senhoras e senhores, se não podemos expressar nossas opiniões divergentes, se toda opinião firme for tratada como preconceito, não haveria debate e nada serviria os parlamentos. Não se trata de ódio ou discriminação social contra os homossexuais. Os homossexuais têm o direito de ser como quiserem, mas nós, heterossexuais, temos e somos a maioria. Também temos o direito de defender nosso ponto de vista. Queremos que nossos filhos cresçam de acordo com os costumes cristãos, e entre eles está o respeito e a boa ordem ao próximo, seja ele homossexual ou seja ele heterossexual. O que deve ser ensinado nas escolas é que ninguém pode ser ridicularizado, desrespeitado, sofrer preconceito quanto à religião, sexo, idade, condição física, condição social, nem quanto à opção sexual. Mas respeitar a opção de adultos não significa, contudo, valorizar e ensinar para as crianças determinados comportamentos minoritários afrontosos aos valores tradicionais e familiares. E mais uma vez, meu coração arde porque precisamos de vocês para combater nesta casa o que não queremos para os nossos filhos e netos. Faço parte da Comissão Especial de Política para o Combate às Drogas e venho focando meu mandato nesta epidemia, que pode atingir qualquer lar. E vejo que é uma guerra, que precisamos que o poder público tenha vontade, seriedade e a decisão para começarmos a conter uma das grandes mazelas sociais que esta geração está vivendo e que deixará para a próxima, pois as crianças de cada vez mais jovens vivem a experiência do encontro com as drogas. Destinei cerca de 4 milhões de reais das minhas emendas para a construção de centros de reabilitação para a dependência química em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. A droga atinge todas as classes sociais. As famílias que se encontram em menores condições financeiras. As famílias que se encontram em melhores condições financeiras, presidente, pode colocar os seus filhos em caríssimas clínicas particulares. A maioria, porém, não tem a quem recorrer, onde buscar apoio para levarem os filhos das drogas e se livrarem dessa modalidade de violência doméstica, que
que é ter um dependente químico em casa sem possibilidade de reabilitação. Precisamos de muitas coisas e contamos com o apoio da presidenta Dilma, quem tem agido de forma estratégica e tática, reunindo vários profissionais de áreas diferentes. Senhor presidente, vim para esta casa porque sei que daqui podemos mudar o Brasil para melhor. Como da mais simples tribuna usada por John Wesley. Essa mudança precisa ser apoiada na defesa da unidade social, que é a família, e na defesa do bem básico, que é a vida. Não me estenderei mais. Espero contar com a ajuda de todos os homens e mulheres de boa vontade, que são a maioria nesta casa, para levar adiante um projeto suprapartidário de nação, um projeto de um Brasil que orgulhe os brasileiros, não por sua natureza, por sua música ou futebol, mas pela qualidade dos serviços oferecidos pelo seu governo. Assim entendo, e assim eu trabalho sob a proteção de Deus, e sabendo que só Ele cabe a glória e o nosso louvor. Porém, antes de terminar, quero agradecer aos pastores metodistas aqui presentes, aos irmãos e à irmã que estão nos assistindo e orando pelo nosso trabalho. Quero prestar homenagem a 2 corações aquecidos que nasceram, a filha do pastor Daniel Brum, Soraya, e a minha sobrinha Raquel, filha da minha irmã Daniela e do meu cunhado Márcio. Que eles cresçam em graça e encontrem um país como John Wesley compreendia: reformar a nação e especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Obrigado, presidente. A pedido da liderança do Partido Social Cristão e do vice-presidente da Legenda, Everaldo Pereira, registro aqui a homenagem do PSC aos 274 anos da Igreja Metodista. A Executiva Nacional e a bancada do partido ressaltam a importância do fortalecimento da comunidade religiosa e dos valores cristãos. Quero convidar para fazer o seu pronunciamento, em nome da Igreja Metodista Wesleyana, ocupando esta tribuna, o Bispo Elisiário Alves dos Santos. Por favor, o senhor tem a palavra e estará falando em nome dos bispos, em nome dos pastores e em nome do povo da Igreja Metodista Wesleyana. Muito digno presidente desta sessão solene, deputado Roberto de Lucena, deputado Mauro Benevides, deputado Áureo e os demais componentes da mesa, bem como a todos que nos honram com a sua presença. Que a graça do Deus Altíssimo repouse sobre as vossas vidas. Muito embora saibamos que o nosso Brasil é considerado um Estado laico, onde não existe uma mistura da religião ou que tenha ela um domínio sobre os poderes executivo, legislativo ou judiciário, mas não podemos de forma alguma nos omitir a dizer da importância da Igreja em solo brasileiro, que ao longo dos anos ela vem trabalhando e vem sobretudo pedindo a intervenção dos céus para que o nosso país faça jus ao que nos diz a letra do hino nacional, tão belo, tão rico, que já fora considerado, parece-me que na última Copa, como sendo uma das letras mais importantes de um hino nacional. E nós não podemos ficar indiferentes, porque assim como o grande mestre, ao vir ao mundo, Jesus Cristo, ele dissera que não veio para ser servido, mas para servir. Esta é a vocação da igreja, está no DNA da igreja, e a igreja precisa se conscientizar disto.
fora visto pelo vídeo, e muitos já comentaram aqui sobre o que acontecera na Inglaterra. E nós estamos aqui para agradecer essa iniciativa tão feliz dos nossos deputados, desde lá São Paulo, que saíra na frente. Está aqui entre nós o deputado José Bittencourt, que lá ele tomou a iniciativa de tornar o dia 24 de maio o dia do metodismo wesleyano no estado de São Paulo. Depois seguiu-se o Rio de Janeiro, e agora ontem, lá no Paraná, isso também fora consagrado, o dia do metodismo wesleyano. E agora estamos pleiteando para que isso aconteça a nível nacional, e para que toda a igreja brasileira seja beneficiada, porque na realidade, todos nós, independente da cor da bandeira da igreja, precisamos ter um coração aquecido. E finalizando, eu externo aqui a nossa gratidão, em nome do Colégio Episcopal da Igreja Metodista Wesleyana, e que o Senhor Deus possa recompensar, retribuir a cada um consoante a sua dedicação, senhores deputados, por essa feliz iniciativa. E finalizo minhas palavras citando aqui este pensamento da Madre Teresa: nós mesmos sentimos que o que fazemos é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor se essa gota faltasse. Somos ainda diminutos no universo que temos da população brasileira, mas conclamamos a todos a darmos as mãos e lutarmos para que todo o Brasil experimente um coração aquecido, vindo da parte. Quero cumprimentar mais uma vez o Bispo Elisiário Alves dos Santos, e saudando, cumprimentando, quero aqui render as minhas homenagens mais uma vez a todos os pastores, a todos os bispos, aos secretários executivos, a toda a liderança da Igreja Metodista aqui presente, e aqueles que estão em todo o Brasil, não puderam estar presentes, mas estão atender aqui uma solicitação e convidar a ocupar a tribuna por 2 minutos o nosso Bispo Caleb, Bispo da 3ª Região da Igreja Metodista Wesleyana. E em seguida nós vamos já juntos assistir o vídeo institucional da Igreja Metodista do Brasil. Excelentíssimo senhor deputado Roberto de Lucena, preside esta sessão, reverendíssimo senhor bispo Elisiário, bispo Stanley, demais bispos, pastores, componentes da mesa, pastores, pastoras, missionárias. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gostaria, nesse dia histórico e tão especial para todo o povo de Deus, para todo o povo de origem wesleyana, dizer que, se este dia for um dia para celebrarmos a nós mesmos, jogarmos confete sobre nós mesmos, nós estaremos traindo o legado de Wesley. Esse não pode ser um dia para que nós celebremos a nós mesmos. Que este seja um dia para que nós preguemos o Evangelho ao Brasil, para que nós saiamos de nossas instituições, das 4 paredes, e possamos dizer ao povo brasileiro que os princípios que o metodismo e o metodismo wesleyano defendem são relevantes a esta nação e a este país, que possamos pregar a santidade. E santidade não é apenas alguma coisa intimista, religiosa, que acontece dentro da intimidade do templo, da igreja ou da escola dominical. Santidade é também resistência. Resistência ao pecado, resistência à corrupção, resistência à injustiça. Essa é a mensagem metodista.
que possamos pregar no dia 24 de maio, seja dia de pregação, perdoe-me pelo tempo, só se permite a conclusão, seja um dia de pregação para fora, para a sociedade, da santidade que resiste ao pecado, que resiste à injustiça, seja um dia de pregação de uma religião, de experiência, de entusiasmo, e que experimenta a Deus, e que prega que é possível experimentar a Deus, mas seja também um dia de pregação de cidadania, de atos de misericórdia, de afirmações a favor da dignidade da pessoa humana, porque nada mais ressocializa as pessoas do que a pregação do Evangelho. Obrigado, Deus abençoe a todos os wesleyanos. Muito bem. Bispo Stanley, Bispo José Magalhães, Pastor Misael Lemos Silva, meu amigo, o meu abraço, minhas homenagens a vocês. Nós vamos agora assistir com todo o Brasil o vídeo institucional da Igreja Metodista do Brasil, e eu já convido a ocupar a presidência, a partir deste momento, o nosso ilustre deputado Áureo. Por meio do amor, se construa a justiça social, cumprindo assim o maior ensinamento do nosso Mestre, Jesus Cristo. Eu queria aqui saudar ao deputado Roberto de Lucena, falar da alegria de poder fazer em conjunto, de apresentarmos um requerimento em conjunto para realizar a sessão solene da Igreja Metodista do Brasil e da Igreja Metodista Wesleyana. Queria aqui saudar ao meu amigo, pastor, representando o distrito de Santo Antônio de Pádua, reverendo Ricardo Frois. Queria aqui saudar minha amiga, companheira, lutadora, representando aqui o distrito e a Igreja da Tijuca, pastora Giselma Matos. Saudar o pastor e representando a cidade de Barra Mansa, pastor Mauro. Saudar a pastora Henriqueta, meu amigo, pastor Daniel Brum, e a todos os Brum, né, da Igreja Metodista no Rio de Janeiro. Meu vizinho e pastor, representando não só a Igreja Metodista instalada em Pantanal, mas todo o município de Duque de Caxias, pastor José Dorimar. Pastor, representando Itaperuna, no Noroeste Fluminense, pastor Fábio Arantes e Cristiane, sua esposa. Meu amigo Henrique, que nos acompanha, que também representando a Igreja Metodista da Primeira Região, a missionária Ruth, do Espírito Santo, e a pastora Gilda, e o pastor Roberto, da Igreja Assembleia de Deus de Niterói, que nos acompanha também nessa tarde. Falar da alegria, né? Hoje meu coração está aqui aquecido, essa alegria de estar podendo presidir essa sessão solene em comemoração à Igreja Metodista, ao Dia do Coração Aquecido. É uma oportunidade que vai ficar registrada na minha vida, né? A oportunidade, primeiro, de estar aqui na Câmara Federal, que Deus me concedeu, de representar o Rio de Janeiro e de ter aprovado esse requerimento aqui nesta casa, propondo essa sessão solene à Igreja Metodista. Convido para usar a palavra nesta tribuna
o bispo Stanley da Silva Moraes, representando o Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Deputado Áureo, deputado Lucena, membros da mesa, irmãos, irmãs, amigos, amigas, Deus faz grandes coisas entre nós. Por isso é bom nos saudarmos, acolhermos esse momento importante que se propicia nesta casa, em que se celebra esse Dia do Coração Aquecido. Nós estamos aqui com alegria, porque cremos que estar na Câmara dos Deputados, na Casa Legislativa do nosso país, nessa casa tão importante da vida do nosso país, é uma presença importante de reconhecimento de uma parte do povo brasileiro, que são os membros do movimento wesleyano. Nós trazemos a palavra de saudação, de carinho do Colégio dos Bispos da Igreja Metodista, na pessoa do seu presidente, que é o bispo Adonias Pereira do Lago, que justifica a sua impossibilidade de estar aqui, mas ele está conosco, né? E os bispos da igreja estão aqui, representados também por outros irmãos e colegas. O órgão maior da Igreja Metodista, da sua administração, também está representado, porque a Igreja Metodista tem a sua gestão através de um órgão que se chama COGIAN, e a reverenda Giselma é uma das componentes desse órgão maior. Ela está representando aqui o distrito, mas também é representante da COGIAN, do órgão maior da administração da igreja. Tá? E eu queria, em primeiro lugar, trazer para casa um versículo bíblico que tem a ver com esta presença do metodismo, não olhando meramente para esse voltar-se para si mesmo, mas exatamente para aquela que é a missão que nós acreditamos ter enquanto povo de Deus, enquanto parte da Igreja de Deus no mundo. E o texto é de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Assim diz a palavra: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. No dia 21 de maio, o movimento de santidade na Inglaterra, em 1738, gozou da experiência de um dos seus... que foi Carlos Wesley, o homem que produziu 6.000 hinos cantados pelo povo metodista, muitos deles cantados até hoje. Ele teve a experiência do coração aquecido dia 21 de maio. Dia 24 foi a vez do João. E a experiência do coração aquecido sensibilizou estes homens para o caminho da santidade. E o caminho da santidade não é o caminho do isolamento, mas do engajamento. E deste dia em diante, eles saíram pelo mundo afora, se envolvendo com as pessoas nas piores condições em que elas pudessem se encontrar, fossem elas da classe social, do grupo político ou de que segmento da sociedade fossem elas, se envolveram. E não foi por acaso que John Wesley foi apedrejado mais de 40 vezes, porque dizia a verdade para quem precisava ouvir, olho no olho, e era castigado por isso, mas era protegido e se manteve até o fim da sua vida. E aquelas palavras foram alcançando uma abolição de escravatura, foram alcançando a organização do movimento trabalhista e do horário de trabalho,
O povo trabalhava de sol a sol, e aí nasce a legislação trabalhista com o movimento metodista também na Inglaterra. Na França foi necessária uma revolução sangrenta. Na Inglaterra, uma revolução silenciosa. É este movimento que chega ao Brasil do século XIX, a partir de 1800, e aí há várias datas que a gente usa, tá? Mas depois de 1800, onde chegou uma igreja metodista, ali chegaram escolas, serviço social, serviço de saúde, alfabetização e trabalho em todas as direções da vida humana. Vida de oração, piedade e misericórdia. Qual a missão que nós vemos que é o que Deus quer de nós hoje? Que sejamos um povo santo, que cuida da doutrina, que vive a santidade e que espalha a santidade por toda a terra. Que Deus possa estar agindo sobre esta casa, muito especialmente, para que aqui também a santidade de Deus possa ganhar espaços, né? E os nobres deputados que abraçam os princípios cristãos e verdadeiros, né? Os princípios da fé, do coração aquecido, possam ajudar com que esta casa possa ajudar muito mais o Brasil a ser aquilo que Deus quer que o Brasil seja. Que Deus nos abençoe. Amém? Está conosco também a pastora Valdiceia, da Assembleia de Deus do Distrito Federal, presidenta da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil. Muito nos alegra com a sua presença. Eu convido para usar a palavra o reverendo José Magalhães, representando a primeira região, e ao bispo Paulo Lockman. Senhor presidente, deputado Áureo, companheiros e companheiras dessa mesa de trabalho, irmãos e irmãs do plenário, povo de Deus que assiste essa sessão comemorativa pela internet, pela TV Câmara e outros meios, povo de Deus espalhado pelo Brasil, pelo mundo, sobretudo de origens metodista-wesleyana. Eu sou o reverendo José Magalhães Furtado, estou representando o bispo Paulo Lockman, bispo do Metodismo no Rio de Janeiro e bispo também do Concílio Mundial das Igrejas de Origem Metodista. Queridos, queridas, nós estamos aqui em decorrência do dia 24 de maio, que foi uma data, é uma data, no meu modo de ver, mais importante do metodismo mundial. Querido, querida, 274 anos de serviço ao Reino de Deus. Eu diria que esse povo chamado metodista é um povo apaixonado pelas vidas humanas, corpo, alma e espírito. Eu diria que esse povo chamado metodista é um povo comprometido com mudança na sociedade. Diria também que esse povo chamado metodista espalhado pelo mundo é um povo desejoso de ver um novo céu e uma nova terra, ainda na nossa geração. Diria também, meu querido e minha querida, que nós somos um povo movido por um coração aquecido. Mas eu diria que nada disso aconteceria se John Wesley não tivesse sido salvo daquele incêndio na sua infância, se a mão de Deus já naquele momento não tivesse sido generosa e nos favorecido com a libertação do poder da morte àquela criança indefesa. Eu diria que essa festa não estaria sendo realizado, meu querido, minha querida, se aquele navio na travessia para a Geórgia tivesse afundado. Essa festa não estaria acontecendo,
mas a poderosa mão de Deus teve misericórdia de nós. E não só poupou a vida de Wesley, mas de um grupo de pessoas que iria multiplicar essa graça, essa bênção por outras gerações. Eu diria que essa bonita festa que estamos fazendo, essa celebração que estamos fazendo, essa sessão solene, magnífica que estamos fazendo, esta tarde, não aconteceria, querido, querida, se John Wesley não tivesse ido naquela reunião em Aldersgate. Se ele tivesse fechado o seu coração à ação do Espírito, se ele não tivesse pela manhã lido o Salmo, ou lido a Epístola, nem ido na catedral e ouvido aquele bonito coral, e perto das 9 horas, tocado pela leitura que o homem fazia sob a introdução que Lutero escrevera sob Romano, ele não tivesse permitido que o seu coração fosse estranhamente, profundamente aquecido. Aleluia! Esta é uma festa de muitas gerações, de muitos atores, de muitas pessoas. E o que eu acho mais bonito, que Wesley diz, é que o que importa é ganhar almas. Aleluia, a festa é magnífica, é fantástica, esse plenário, não é? Talvez nenhuma vez mais na minha vida eu esteja nesse plenário privilegiado, mas na minha história vai estar escrito que eu tive. Glória a Deus, né? Mas além de tudo, querido, querida, quando sairmos daqui, vamos continuar com a nossa mais importante tarefa: ganhar almas para o reino de Deus, transformar vidas, abençoar esse mundo para o bem do Brasil. Amém. Ouviremos agora, nessa festa do Dia do Coração Aquecido, o coral da Igreja Metodista da Asa Sul, regida pelo maestro, interpretando os louvores Bondoso Deus e Glória da Tua Presença. Também queria registrar aqui a presença do diretor desta casa, Dr. Rogério, também do metodista, muito atuante nessa casa, o Lincoln, nosso amigo e companheiro.
Quero agradecer ao maestro Davidson Miranda pela bela apresentação do coral e convido para usar a palavra o ex-deputado, ministro Aldo Fagundes, representando os metodistas leigos do Brasil, a pedido do meu pastor Misael. Senhor presidente, senhores integrantes da mesa diretora dos trabalhos, minhas senhoras e meus senhores, a rigor, a palavra que cabia nessa cerimônia já foi proferida. Estamos chegando ao fim. Mas verifico que os oradores que me antecederam foram clérigos, bispos, presbíteros, pastores, e cabia uma palavra de um leigo, sem ordenação especial, que é o meu caso. Mas estou feliz por ter participado desse encontro. Como lembrou o deputado Mauro Benevides, eu já conhecia esta tribuna. Aqui estive no cumprimento de 4 mandatos na representação do Rio Grande do Sul. E para encerrar esta cerimônia tão tocante, queria fazer uma exaltação da palavra. Tanto a palavra nas relações humanas como a palavra na expressão da fé cristã. Li outro dia este pensamento de Goethe, célebre escritor alemão. A música seria a mais bela das artes se não houvesse oratório. Quando li o pensamento, recolhi essa ideia, como gostava de discurso esse alemão. Mas hoje, verifico que não é só uma exaltação do discurso, mas é a exaltação da palavra. Que coisa extraordinária é a palavra, meus irmãos, minhas irmãs. A palavra que aproxima, irmana, aconchega, acaricia, ou a palavra que magoa, fere, machuca. Aqui é o parlamento do meu país, o lugar da palavra. Palavras que também têm vida eterna. Democracia, justiça, liberdade. E a fé cristã, segundo João, se expressa na palavra. No 4º evangelho ele registrou: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a fé cristã, meus irmãos, nos ensina a proferir a palavra que edifica. É para isso que somos chamados nas relações humanas, usar a palavra para construir, edificar, fazer o bem. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, bem-aventurados os pacificadores. Tudo é a palavra. É a palavra nas mãos dos filhos e das filhas de Deus que faz o mundo melhor. Que assim seja, que Deus os abençoe. Quero convidar o ilustre deputado Roberto de Lucena, deputado José Bittencourt, o reverendíssimo Bispo Stani, para entregar a placa de homenagem à Igreja Metodista do Brasil.
Senhoras e senhores, hoje também temos um outro motivo para comemorar. A Igreja Metodista da Asa Sul, Brasília, comemora o jubileu de ouro de sua existência. 50 anos edificando vidas, abençoando a capital federal. O primeiro culto celebrado na Igreja Mãe do Núcleo Bandeirante aconteceu em abril de 1957, onde foi construída uma capela escola. Esta igreja acolheu trabalhadores de todo o país durante a construção de Brasília. Há 50 anos nascia a Igreja Metodista da Asa Sul, uma igreja que tem uma escola dominical, uma referência. Através dessa igreja, muitas congregações trabalharam em diversos pontos do Distrito Federal. Queremos homenagear o pastor Eiro de Oliveira, que esteve à frente da igreja por vários anos, e o pastor Misael Lemos, que continua plantando e fortalecendo os frutos do Senhor, com um trabalho dinâmico, generoso, com outras congregações. Faz com que todos os dias um coração seja aquecido, levando a palavra de Deus com ações de solidariedade e fé. Parabéns, pastor Misael, a quem eu quero enviar um abraço muito especial para sua esposa, a pastora Kézia Farias de Lemos, que pastoreia hoje a igreja do Núcleo de Bandeirantes. Receba uma pequena homenagem desta casa. Convido o deputado Roberto de Lucena, deputado Zé Bittencourt, reverendo José Magalhães, bispo Stanley, para fazer a entrega da placa comemorativa de 50 anos da Igreja Metodista em Brasília. Convido para fazer uso da palavra pastor Misael Lemos, SD do Distrito de Brasília, 5ª Região Eclesiástica. Irmão, deputado Auro, preside esta sessão, também a todos os meus irmãos que estão comigo ali à mesa, todos os presentes, todos aqueles que nos assistem pelo TV Câmara e outras mídias, e especialmente o meu cumprimento aos membros da Igreja Metodista da Asa Sul, essa igreja maravilhosa que eu amo, e me sinto honrado em estar pastoreando pela graça de Deus. Eu quero também fazer uma menção especial à minha esposa, que está aqui neste recinto, pastora Kézia, como já foi dito, também ao meu amigo George Howard, veio dos Estados Unidos para nos prestigiar neste final de semana, a igreja americana que nos ajudou tanto, enviando inclusive 3 pastores para pastorear a Igreja Metodista da Asa Sul, enviando recursos, e ele está aqui representando os americanos que nos ajudou tanto no início dessa igreja. Eu quero lembrar uma história que aconteceu na igreja, no começo da igreja, ainda quando era no Núcleo Bandeirante. Ali aconteceu um fenômeno, algo maravilhoso, que eu creio que foi o fundamento para a nossa caminhada. Eu creio que ali foi o sinal de Deus de que Ele estava presente. No começo aqui em Brasília não era fácil conseguir água. E caminhões-pipas tinham que abastecer a população. Furar um poço não era tão simples, porque não tinha muita facilidade para encontrar os lençóis freáticos que pudessem oferecer água. E a igreja não tinha tanto recurso assim. Era comum os missionários ter que usar da ajuda que vinha para o seu sustento para subsidiar
alguns projetos da igreja. Isso quando podia. No caso que eu estou me referindo, o reverendo Margarido Mendes esteve à frente de um trabalho no Clube Bandeirante, a igreja que deu origem à igreja da Asa Sul. E ele estava preocupado com a falta de água. E não podia cavar poços de qualquer maneira, porque isso era custo. Tinha custo para isso. E não havia recurso. Então ele orou. Ele orou. E Deus, em sonho, disse para ele exatamente aonde ele deveria furar o poço. Deu para ele todas as coordenadas, dizendo para ele tantos passos para a direita, tantos passos para a esquerda. E no outro dia, quando ele acordou, ele chamou a pessoa que ia cavar o poço e disse assim: olha, eu vou te levar ao lugar onde tem água. E levou aquela pessoa àquele lugar que Deus havia revelado para ele e disse: pode furar aqui. E quando furou, realmente dali brotou água. Não apenas abasteceu a casa pastoral, a igreja metodista, mas também serviu água para toda a população. Então, com essa história, eu quero dizer para vocês, nós já ouvimos tanta coisa maravilhosa a respeito de João Wesley, mas eu gostaria de destacar esse começo da igreja do Núcleo Bandeirante, que deu origem à Igreja Metodista da Asa Sul. E para isso eu quero dizer o seguinte: a Igreja Metodista ela nasceu sabendo que Deus está presente nela. Eu estou aqui dizendo da Igreja de Brasília, especialmente da Igreja da Asa Sul, por causa dessa homenagem, mas é importante dizer que o projeto que tem Deus é um projeto que dá certo. O projeto que Deus está presente é um projeto que nos leva à solidariedade. As conquistas que Deus nos dá não é uma conquista apenas para a igreja, mas é uma conquista para a população. E nós ouvimos isso durante todos os relatos sobre o nascimento da Igreja Metodista na Inglaterra e todo o seu desdobramento durante a linha histórica. Quero enfatizar que a Igreja Metodista, ela nasceu sendo uma igreja solidária. Também a Igreja Metodista da Asa Sul e o Distrito de Brasília, que ali foi a origem de ambos, também nasceu da dependência de Deus. E por fim eu quero dizer, a Igreja Metodista da Asa Sul e tanto o Distrito de Brasília nasceram da providência e do cuidado de Deus. Deus, pela sua revelação ao reverendo Margarido Mendes, ao qual eu presto a minha homenagem póstuma a ele e a sua família, aquele homem que foi tremendamente usado como pioneiro. Então ele diz para nós, através dessa história, que Deus ainda revela coisas tremendas para suprir o seu povo, para abençoar o seu povo. E eu deixo então essas palavras e agradeço muito também, nesse momento final da minha fala, ao deputado Roberto de Lucena, a quem nós conhecemos há tempo, temos o prazer de caminhar junto, ao deputado Áureo Lido, nosso irmão, nosso amigo também, que caminhamos há tempo junto. Obrigado por essa linda iniciativa. E para terminar, todo pregador pentecostal tem isso, para terminar, eu até acho que o Mauro Benevides tem vocação para ser um pregador avivalista, que muitas vezes ele disse: estou terminando, estou concluindo. Eu quero prestar uma homenagem de gratidão ao deputado Áureo, ao deputado Roberto de Lucena e também ao bispo Elisiário da Igreja Metodista Wesleyana, entregando uma Bíblia. E vocês estão recebendo em primeira mão que nem o povo da igreja tem. Eu quero convidar aqui as pessoas que foram escolhidas para isso e vão receber a Bíblia dos 50 anos da Igreja Metodista da Asa Sul.
Queria agradecer ao pastor Misael, à Igreja Metodista da Asa Sul, pela Bíblia comemorativa de 50 anos da Igreja, e quero convidar para fazer uso da palavra o pastor Daniel Brum, representando todo o interior do nosso estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, todos do plenário, autoridades eclesiásticas, ilustríssimos deputados, queremos externar a nossa gratidão a Deus por esse momento único, simbólico, em que neste cenário federal, o povo de Deus, de herança wesleyana, se reúne para celebrar uma memória tão bonita, tão bela, que movimentou e motivou o nosso lindo movimento metodista no mundo e nas terras brasileiras. A nossa gratidão a Deus pelo metodismo, a nossa gratidão a Deus pela sensibilidade que o movimento metodista, como proposta de reforma protestante, trouxe a uma religião fria, a uma religião preconceituosa, insensível, dando ao coração metodista, na experiência de Wesley, do coração aquecido, a possibilidade de sensibilizar a vida humana através do amor de Cristo, através deste amor que estende as mãos, através deste amor que estende as mãos não só para levantar, mas também para entregar o pão e abraçar com a fé. Por isso nós somos metodistas, não só por uma questão denominacionalista ou até mesmo religiosa, mas por amor e experiência, na qual a minha vida foi alvo desde jovem, e creio que muitos brasileiros neste mundo e também aqui no Brasil estão sendo impactados pelo movimento metodista. Muito obrigado, Deus abençoe todos nós. Quero agradecer a todos aqui presentes, agradecer ao povo metodista do Brasil, o povo metodista wesleyano, a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela web, a vocês que tornaram possível essa sessão solene hoje aqui, e convidar o ilustre deputado, companheiro Roberto Lucena, para assumir essa presidência. Estamos caminhando para os momentos finais da presente sessão solene. Eu quero fazer coro ao ilustre deputado Áureo para fazer aqui os meus cumprimentos ao Dr. Rogério Ventura Teixeira, o nosso diretor-geral da Câmara dos Deputados. Eu peço um aplauso para ele. O Dr. Rogério Ventura, uma pessoa de extrema competência, eficácia. A Câmara dos Deputados é uma engrenagem complexa e ele tem feito um trabalho extraordinário. Eu quero cumprimentar todos os servidores e todos os funcionários aqui da Câmara dos Deputados. Quero fazer o registro também da presença que muito nos honra dos pastores Francisco Moraes e Antônio Rio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também das presenças ilustres dos bispos da Igreja Wesleyana, que aqui estão presentes, e são o bispo Roberto Amaral, da 6ª Região do Rio de Janeiro, que já esteve bispo bem pertinho de mim, ali em São Paulo, e é um príncipe de Deus, é um homem extraordinário, grande amigo. Bispo Simvaldo Coelho, da 5ª Região, quem eu também efusivamente e alegremente cumprimento. O bispo Sebastião Calegari, da 2ª Região Eclesiástica. Bispo Sebastião Calegari, que tem sido um grande rompedor, é um desbravador, e eu faço aqui também o registro do nosso reconhecimento, da alegria
pastor Davi, de tê-los aqui. Eu não recebi aqui, não tenho os nomes de todos os pastores e bispos presentes e todos os convidados presentes. Eu quero que todos se sintam cumprimentados, saudados, o nosso querido pastor de Taubaté, nossa igreja forte, atuante, pastor José, Aguimar, uma grande satisfação, uma honra recebê-los aqui. E nós vamos caminhando para os momentos finais. Eu quero convidar a pastora Giselma, do Rio de Janeiro, representante daquele grupo de coordenação de administração da Igreja Metodista. Ela vai fazer a oração final e nós vamos estar encerrando com esta oração, esta sessão solene. Nós estamos no Estado laico, agora não no Estado laicista, e também o nosso Estado não é um Estado ateu. O preâmbulo da nossa Constituição invoca a proteção de Deus, e nós iniciamos os trabalhos invocando a proteção de Deus, e vamos finalizar esse trabalho agradecendo a Deus com esta oração. Mais uma vez, os meus agradecimentos às presenças ilustres das senhoras e dos senhores, os meus agradecimentos a todos os que tornaram possível e colaboraram na realização desta presente sessão solene. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil. Vamos dirigir a Deus esta palavra de oração, pastora Giselma. Oremos. A Ti, Senhor, que é devida toda a honra, toda a glória, nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome e glorificamos, Senhor, porque podemos estar neste lugar. Que Tu abençoe, Senhor, a cada irmão e irmã, a cada amigo que está neste lugar nesta tarde, que esteve aqui, ó Deus, para ouvir um pouco da Tua presença, da Tua palavra, através desta história da Igreja Metodista. Que Tu possa, Senhor, estar também abençoando todos os parlamentares dessa casa, que eles possam ser tocados, ó Deus, pelo Teu poder e pela Tua graça, e que possam entender as necessidades do povo desse país. Que eles sejam verdadeiros representantes nossos, ó Deus, e que onde eles estiverem, nos momentos em que estiverem votando, nos momentos que estiverem decidindo, que eles possam ter um toque especial da Tua presença nas suas vidas. Assim como nós somos o povo do coração aquecido, que eles também possam ter aquecido os seus corações, no sentido de estar buscando os valores, buscando a ética e buscando um país mais justo, mais íntegro, mais honesto. Visita, Senhor, esta casa, visita a presidência desta casa, visita todos os nossos irmãos e irmãs que são parlamentares, que eles possam ter de Ti, Senhor, a visão e o discernimento da Tua palavra, da Tua verdade. Fica conosco e ao sairmos daqui possamos sentir a Tua presença caminhando conosco e nos acompanhando por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.